Helena limpava o altar quando reconheceu o noivo, o homem que destruíra uma família anos atrás. Ela tinha provas. Mas quem acreditaria numa simples faxineira contra um empresário poderoso? O sim estava prestes a selar o destino de mais uma vítima inocente. O cheiro de incenso misturado com cera de vela impregnava o ar da igreja de Santa Cecília, enquanto Helena passava o pano úmido nos bancos de madeira. Eram 6 da manhã de uma sexta-feira, e a luz do sol começava a filtrar através dos vitrais centenários, pintando o chão de mármore com manchas coloridas de azul e vermelho. Ela trabalhava ali havia 17 anos. Conhecia cada rachadura nas paredes, cada santo nas laterais, cada eco que o salão vazio produzia. "Bom dia, dona Helena." A voz jovem da noviça irmã Beatriz ecoou pela nave central. Helena ergueu os olhos, ajeitando o lenço que prendia seus cabelos grisalhos. "Bom dia, filha. Chegou cedo hoje. É que tem aquele casamento no sábado. O padre Augusto pediu para eu revisar os preparativos." Beatriz segurava uma pasta com papéis. "Parece que é gente importante. A família alugou a igreja inteira. Contratou decorador, tudo." Helena voltou a esfregar o banco, mas algo em seu peito apertou. Casamentos sempre traziam essa mistura estranha de alegria e melancolia. Ela mesma nunca casara na igreja. Seu marido, Deus o tenha, morrera num acidente de obra quando ela estava grávida. Criara o filho sozinha limpando igrejas, casas, escritórios, qualquer lugar que pagasse. A noiva é uma moça bonita, professora de escola particular. Beatriz continuou folheando os papéis. Camila Ferreira dos Santos. O noivo é empresário, dono de construtora. Ricardo Almeida. O pano caiu da mão de Helena. O nome ecoou em sua cabeça como um sino rachado. Ricardo Almeida. Não podia ser. Não podia ser o mesmo. Dona Helena, a senhora está bem? Beatriz se aproximou preocupada. Estou, filha. É só o joelho que dói quando fico muito tempo agachada. Helena se levantou devagar, recolhendo o pano com dedos que tremiam imperceptivelmente. Esse Ricardo Almeida é jovem? Como é ele? Beatriz sorriu. Ah, eu vi a foto no contrato. Bonito, bem apessoado. Uns 30 e poucos anos, cabelo escuro, olhos claros. A mãe dele que veio fazer os arranjos, dona muito elegante. 30 e poucos anos. Cabelo escuro, olhos claros. Helena precisou se apoiar no encosto do banco. Dona Helena, a senhora está pálida. Beatriz segurou seu braço. Não é nada, querida. Só preciso beber uma água. Helena forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Pode deixar que eu termino aqui sozinha. Quando Beatriz se afastou, Helena caminhou até a sacristia como quem se move debaixo d'água. Seus passos soavam vazios no corredor estreito. Ela abriu a pequena porta que dava para o depósito de limpeza, seu refúgio nos últimos 17 anos. Entre baldes, vassouras e produtos de limpeza, havia uma cadeira velha onde ela fazia suas pausas. Sentou-se pesadamente. Ricardo Almeida. 8 anos. Haviam-se passado 8 anos desde aquele dia horrível. Helena fechou os olhos, e a memória veio como sempre vinha. Nítida demais. Dolorosa demais. A ligação no meio da madrugada. A voz desesperada de Júlia no telefone. Helena, por favor, venha rápido. Aconteceu algo terrível. O Marcos está morto. Júlia Ferreira. Sua amiga desde a infância. A única pessoa que mantivera contato com Helena, mesmo depois que a vida as levara para lados opostos. Júlia conseguira estudar, virar advogada, casara-se com Marcos, um homem bom que trabalhava como engenheiro. Tiveram uma filha, Camila, e numa noite, tudo desmoronou. O acidente de carro. Marcos morto na hora. Júlia sobrevivera, mas ficara em coma por 2 meses. Quando acordou, já não era a mesma. A filha, Camila, tinha apenas 16 anos na época. Helena abrira os olhos. Camila Ferreira dos Santos. A noiva era a filha de Júlia. Tinha que ser. O sobrenome, a idade aproximada, tudo batia. E o noivo, Ricardo Almeida. Helena levantou-se tão rápido que tontou. Precisava ter certeza. Precisava ver o rosto dele com os próprios olhos. Caminhou de volta à sacristia principal, onde o padre Augusto costumava guardar a papelada dos casamentos. Ele era um homem bonzinho, meio distraído, que deixava tudo jogado em cima da mesa.
Helena nunca mexera em nada. Nunca violara a confiança de ninguém. Mas aquilo era diferente. Seus dedos trêmulos folhearam os documentos até encontrar a pasta com o nome Casamento Ricardo e Camila, 1611. Lá dentro, grampeada ao contrato, estava uma foto 3/4 dele. O mundo girou. Era ele. Mais velho. O cabelo mais curto. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos claros e frios que Helena vira pela primeira vez no tribunal, 8 anos atrás. Ricardo Almeida Tavares. O sobrenome completo estava ali, no documento. Na época do acidente, ele tinha 27 anos. Dirigia embriagado. Avançara o sinal vermelho na Avenida Paulista às 3 da manhã. A BMW dele acertara o carro de Marcos em cheio. O impacto arrancara a vida do engenheiro instantaneamente. Mas Ricardo saíra ileso. E rico. E com advogados caros. Helena se lembrava de Júlia, destroçada na cadeira de rodas, berrando no corredor do fórum, enquanto o juiz lia a sentença. 2 anos de prisão, pena convertida em prestação de serviços comunitários e multa. Os advogados de Ricardo argumentaram que ele era jovem, primário, de família tradicional, que merecia uma segunda chance. Marcos não tivera segunda chance. Camila perdera o pai. Júlia perdera o marido e quase perdera a própria vida. E agora, 8 anos depois, aquele homem ia casar com a filha da mulher que ele destruíra. Será que Camila sabia? Será que ela fazia ideia de quem era o homem com quem estava prestes a se casar? Helena dobrou-se sobre si mesma, a pasta caindo de suas mãos. A foto de Ricardo ficou no chão, os olhos dele encarando o teto da sacristia. Júlia, Helena sussurrou para o vazio. Minha amiga, o que eu faço? Júlia morrera 3 anos atrás. O corpo nunca se recuperara completamente do acidente. O coração cansara de lutar. Helena fora ao enterro, ficara no fundo da igreja, observara Camila chorar sozinha, sem mais ninguém. A menina não a reconhecera. Fazia anos que não se viam. Helena recolheu a foto do chão com mãos trêmulas. Ricardo Almeida Tavares ia casar com Camila Ferreira dos Santos em menos de 24 horas. E a menina não fazia ideia de que estava entregando sua vida ao homem que destruíra sua família. A porta da sacristia se abriu. Dona Helena? Era o padre Augusto, com seu jeito manso e olhos bondosos. A senhora está bem? Beatriz me disse que passou mal. Helena escondeu a foto atrás das costas, o coração batendo descompassado. Estou bem, padre. Só o cansaço. Ele se aproximou franzindo a testa. A senhora trabalha demais. Eu sempre digo isso. Deveria descansar mais. Trabalho é bênção, padre. Helena murmurou, guardando a foto de volta na pasta com gestos rígidos. É verdade. Ele sorriu. Aliás, sobre o casamento de amanhã, vão precisar de ajuda extra na organização. A decoradora chega às 5 da manhã. A senhora poderia vir um pouco mais cedo para ajudar? Helena olhou para o padre. Para aquele homem bom que não sabia de nada. Que ia celebrar aquele casamento sem saber a verdade, que ia unir 2 pessoas enquanto uma delas escondia um passado podre. Vou estar aqui, padre, ela disse, e sua voz soou estranha, até para ela mesma. Pode deixar que eu cuido de tudo. Quando o padre saiu, Helena ficou parada no meio da sacristia, a pasta nas mãos. Ela tinha um dia, 24 horas para decidir o que fazer. Podia ficar quieta. Não era problema dela. Camila era adulta, precisava aprender a cuidar da própria vida. E quem era Helena, afinal? Uma simples faxineira. Ninguém acreditaria nela contra um empresário rico. Mas então pensou em Júlia, na amiga que crescera ao seu lado, que dividira sonhos e segredos, que mesmo depois de se tornar advogada, nunca a tratara com desprezo, que ligara para ela naquela noite horrível, precisando de ajuda. Pensou em Camila, órfã de pai e mãe, prestes a se casar com o homem que roubara tudo dela. Helena guardou a pasta no lugar, apagou a luz da sacristia e voltou para a nave central. O altar brilhava sob a luz dos vitrais. Amanhã, naquele mesmo altar, Ricardo Almeida Tavares ia fingir ser um homem honrado. E Helena precisava decidir se ia deixar isso acontecer. Ela pegou o pano de chão e voltou a limpar os bancos, mas suas mãos trabalhavam no automático enquanto sua mente corria.
Cada movimento das mãos calejadas era uma oração silenciosa pedindo sabedoria. Quando o sino da igreja bateu 9 horas, Helena guardou os materiais de limpeza e saiu pela porta lateral. O sol estava alto, as ruas movimentadas. O mundo seguia girando como se nada tivesse mudado. Mas para Helena, tudo mudara. Ela tinha 24 horas para encontrar coragem. 24 horas para decidir se uma simples faxineira podia enfrentar um homem poderoso e impedir que ele destruísse mais uma vida. Helena olhou para trás uma última vez antes de descer a escadaria da igreja. O prédio imponente, centenário, parecia observá-la de volta. Júlia, ela sussurrou para o vento. Me ajude a fazer a coisa certa. E então desceu as escadas, carregando o peso de um segredo que poderia destruir um casamento ou salvar uma vida. Helena não dormiu naquela noite. Deitada no colchão fino de seu quarto nos fundos da pensão da Dona Marisa, ela encarava o teto rachado enquanto o ventilador velho chiava num ritmo monótono. A janela estreita deixava entrar o barulho da rua. Carros, vozes embriagadas, o latido distante de algum cachorro. Ela pegou o celular velho na mesinha de cabeceira. 3 da madrugada. Em 14 horas, Ricardo Almeida Tavares estaria diante do altar. Seus dedos tremiam quando abriu a gaveta e tirou de dentro uma caixinha de madeira desgastada. Lá dentro, guardadas com cuidado quase religioso, estavam as poucas fotos que possuía de Júlia. A maioria era antiga, da época em que eram jovens. 2 meninas magras abraçadas na porta da escola pública. Júlia no dia da formatura em Direito, com aquele sorriso enorme. E a última foto, tirada num domingo de almoço na casa de Júlia, anos antes do acidente. Na foto, Júlia segurava Camila pela cintura. A menina tinha uns 13 anos. Usava aparelho nos dentes e sorria sem jeito para a câmera. Marcos estava ao lado delas, o braço sobre o ombro da esposa. Uma família feliz. Helena apertou a foto contra o peito e deixou as lágrimas virem. Júlia, minha amiga, por que a vida fez isso com você? A resposta não veio. Nunca vinha. Às 6 da manhã, Helena levantou-se como um peso morto. Tomou banho no chuveiro frio, vestiu o uniforme limpo que lavara na noite anterior, prendeu os cabelos e saiu para a rua ainda escura. O ônibus para a região da igreja demorava 40 minutos. Helena sentou-se no fundo, onde sempre sentava, e observou a cidade acordar pela janela suja. Padarias abrindo, trabalhadores de macacão caminhando para as obras, mães arrastando crianças sonolentas para a escola. Gente como ela, gente invisível. Quando desceu do ônibus em frente à igreja de Santa Cecília, o sol começava a dourar as torres antigas. Mas havia movimento incomum. Uma van de floricultura estava estacionada na calçada. Homens descarregavam arranjos gigantescos de rosas brancas e lírios. Já chegou, dona Helena. O grito veio de seu Mário, o zelador que cuidava do jardim da igreja. Essa turma aí está fazendo um Deus nos acuda desde as 5 da manhã. Helena acenou e caminhou até a entrada lateral. Pelo vidro, viu o que a esperava. A igreja estava sendo transformada. Tecidos brancos cobriam os bancos. Laços dourados enfeitavam as pontas. A decoradora, uma mulher alta de óculos escuros, gritava ordens para 3 assistentes que corriam de um lado para o outro com vasos e fitas. Não, não, não! A decoradora bateu palmas. Os lírios vão nas laterais, as rosas no altar. Quantas vezes preciso repetir? Helena entrou pela porta da sacristia para não atrapalhar. O padre Augusto estava lá, parecendo perdido no meio da confusão. Ah, dona Helena, graças a Deus! Ele veio até ela como quem encontra salvação. Essa mulher está virando tudo de cabeça para baixo. Preciso que a senhora fique de olho, organize o que puder. Pode deixar, padre. Ele suspirou aliviado e saiu pela porta principal, provavelmente para se refugiar na casa paroquial. Helena ficou parada no corredor estreito, ouvindo os gritos da decoradora na nave central. Então caminhou até a pequena sala onde ficavam os arquivos. A pasta do casamento ainda estava lá. Helena abriu com mãos que já não tremiam tanto. Precisava entender. Precisava de mais informações. Além do contrato e da foto, havia cópias dos documentos. RG, CPF, comprovante de residência. Ricardo Almeida Tavares.
nascido em 1990, residente à Rua dos Pinheiros, número 847, apartamento 501, bairro Nobre. Helena fotografou tudo com o celular velho. A imagem saiu tremida, mas dava para ler. Então viu algo que não tinha notado antes. Uma segunda pasta, mais fina, com o nome Camila Ferreira dos Santos, documentos noiva. Helena pegou com cuidado, como quem manuseia algo sagrado. Lá dentro estava o RG de Camila. A foto era recente. Ela era bonita, tinha os olhos da mãe, o sorriso delicado. 24 anos. Professora. Endereço na Zona Leste, um bairro simples. Havia também uma carta manuscrita. A letra era caprichada, redonda. Padre Augusto, escrevo esta carta para agradecer por aceitar celebrar meu casamento. Sei que a paróquia de vocês não é a minha, mas quando vi esta igreja pela primeira vez, senti que era o lugar certo. Minha mãe sempre dizia que Deus nos guia para onde precisamos estar. Perdi meus pais muito jovem. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, num acidente de carro. Minha mãe nunca se recuperou e faleceu 3 anos atrás. Desde então, tenho vivido sozinha, trabalhando e tentando construir uma vida. Conheci Ricardo há 1 ano. Ele me fez acreditar que eu poderia ser feliz de novo. Ele é gentil, atencioso, me faz sentir protegida. Sei que nossa história é rápida, mas quando você passa tanto tempo sozinha, aprende a reconhecer quando alguém é especial. Obrigada por tornar este dia possível. Com carinho, Camila. Helena leu a carta 3 vezes. Cada palavra era uma facada. Ele me faz sentir protegida. Helena fechou os olhos com força. Camila não sabia. Não fazia a menor ideia. A menina estava tão sozinha, tão carente de afeto, que se apegara ao primeiro homem que lhe dera atenção. E esse homem era o assassino do próprio pai. Que tipo de monstro faz isso? Helena sussurrou para a carta. Que tipo de homem seduz a filha da pessoa que ele destruiu? Será que Ricardo sabia quem Camila era? Será que fizera de propósito? Ou seria coincidência macabra demais? Dona Helena? A voz de Beatriz a fez pular. A decoradora está perguntando se a senhora pode ajudar a organizar os castiçais. Helena enfiou a carta de volta na pasta com as mãos trêmulas. Já vou, filha. Quando Beatriz saiu, Helena guardou tudo no lugar e respirou fundo. Precisava pensar. Precisava descobrir a verdade. E tinha menos de 10 horas para isso. Na nave central, a igreja estava transformada. Parecia um cenário de conto de fadas. Flores por todos os lados. Velas em cada canto. O corredor central forrado com tapete branco imaculado. Helena pegou os castiçais de prata e começou a polir um por um, mecanicamente, enquanto sua mente trabalhava. Ei, você aí! A decoradora estalou os dedos na direção de Helena como quem chama um cachorro. Quando terminar isso, limpe o pó dos santos nas laterais. E cuidado para não esbarrar nos arranjos. Helena abaixou a cabeça. Sim, senhora. Invisível. Ela sempre fora invisível. Por volta das 11 da manhã, a decoração estava pronta. A decoradora checou tudo com um olhar crítico, acenou satisfeita e foi embora com sua equipe. O silêncio voltou à igreja. Helena ficou sozinha na nave central, cercada por toda aquela beleza artificial. Flores caras, tecidos importados, um altar digno de realeza. Tudo para celebrar uma mentira. Ela caminhou até o primeiro banco e sentou-se pesadamente. Olhou para o altar, para o crucifixo imenso, para a imagem de Cristo sofrendo. O que eu faço? Ela perguntou em voz alta. Como eu paro isso? Podia ir até a casa de Camila. Mas e se a menina não acreditasse? E se achasse que Helena era louca? Uma faxineira velha invadindo a vida dela com acusações absurdas contra o noivo? Podia falar com o padre Augusto. Mas ele era homem de fé. Acreditava na bondade das pessoas. Exigiria provas concretas. E o que Helena tinha? Memórias de 8 anos atrás. Uma certeza no peito. Podia confrontar Ricardo diretamente. Mas homens como ele sabiam mentir. Sabiam manipular. E ela era ninguém. Júlia, Helena sussurrou, as mãos apertadas em oração. Me dá um sinal. Me mostra o que fazer. O sino da igreja bateu 12:00. Helena levantou-se. Precisava comer algo, mesmo sem fome. O dia seria longo. Quando passou pela sacristia, viu algo que não tinha notado antes. Uma pasta diferente, mais nova,
Em cima da escrivaninha do padre. O nome na etiqueta: Processo Matrimonial, Ricardo e Camila. Helena olhou para os lados. Estava sozinha. Abriu a pasta. Lá dentro havia formulários preenchidos. Perguntas padrão da igreja sobre os noivos. Estado civil anterior. Batismo. Primeira comunhão. Mas havia algo a mais. Uma carta. Papel timbrado caro. Assinatura rebuscada. Era de uma psicóloga. Doutora Marina Alcântara. Prezado Padre Augusto, conforme solicitado no processo de preparação matrimonial, confirmo que realizei 6 sessões de aconselhamento pré-nupcial com o casal Ricardo Almeida e Camila Santos. Durante as sessões, observei que Ricardo demonstra comportamento atencioso e protetor em relação a Camila. Ela, por sua vez, apresenta insegurança emocional compreensível, dado seu histórico de perdas familiares. Ricardo foi transparente ao relatar que teve problemas com álcool no passado, mas afirma estar em recuperação há 7 anos. Camila está ciente desse histórico e expressa confiança em seu processo de mudança. Considero o casal apto para o matrimônio, com a ressalva de que Camila pode se beneficiar de acompanhamento psicológico individual para lidar com questões de luto não resolvidas. Atenciosamente, Doutora Marina Alcântara, CRP 06 XX. Helena leu e releu a carta. 7 anos em recuperação. O acidente fora 8 anos atrás. Então Ricardo contara a verdade, ou parte dela. Admitira o alcoolismo. Mas será que contara sobre o acidente? Sobre a morte de Marcos? Sobre Júlia na cadeira de rodas berrando no tribunal? Helena duvidava. Homens como ele contavam meias-verdades. Suficiente para parecerem honestos, sem revelarem o monstro por baixo da máscara. Ela fotografou a carta também. Depois guardou tudo e saiu da sacristia como alma penada. Lá fora, o dia estava ensolarado. As ruas cheias de gente. O mundo seguindo seu curso. Helena comprou um pão com mortadela no bar da esquina e comeu sentada no meio-fio, observando a igreja. Em 6 horas, Ricardo Almeida chegaria para o ensaio com o padre. E Helena estaria lá, porque agora ela sabia o que precisava fazer. Não podia impedir o casamento sozinha. Não tinha poder para isso, mas podia fazer com que a verdade viesse à tona. E se Camila escolhesse casar mesmo assim, pelo menos seria uma escolha informada. Helena terminou o pão, limpou as mãos no uniforme e voltou para dentro da igreja. Tinha trabalho a fazer e um monstro para desmascarar. Eram 4 da tarde, quando Helena saiu da igreja pela porta lateral. O ensaio com o padre estava marcado para as 6. Ela tinha 2 horas. 2 horas para fazer algo que nunca fizera em 52 anos de vida. Invadir a vida de alguém. O endereço estava gravado na sua mente. Rua dos Pinheiros, 847, apartamento 501, bairro Nobre. 20 minutos de ônibus dali. Helena parou na esquina, o coração batendo descompassado. Estava louca? O que pretendia fazer? Bater na porta do homem e acusá-lo? Não. Ela precisava de provas. Algo concreto que ligasse Ricardo ao acidente. Algo que mostrasse que ele sabia exatamente quem era Camila. O ônibus veio lotado. Helena ficou em pé, agarrada ao ferro, sentindo o cheiro de suor e cansaço das outras pessoas. Gente como ela. Gente que trabalhava duro e voltava para casa moída. Desceu na Rua dos Pinheiros e caminhou devagar, observando. As ruas eram limpas. Árvores frondosas faziam sombra. Carros importados estacionados. Portarias com porteiros uniformizados. O número 847 era um prédio moderno, todo de vidro espelhado. Helena parou do outro lado da rua, meio escondida atrás de uma árvore, sentindo-se ridícula. O que estava fazendo ali? Então viu algo que a fez congelar. Um carro preto parou em frente ao prédio. Do banco do motorista desceu um homem alto, de terno cinza, cabelo escuro penteado para trás. Ricardo. Helena se encolheu mais atrás da árvore, o coração disparado. Ele estava ao telefone, rindo de algo que alguém dizia do outro lado. A risada era alta, confiante. A risada de quem nunca teve que se preocupar com consequências. Não, não, ele disse alto, gesticulando com a mão livre. Já resolvi. O contrato está fechado. Segunda-feira a gente assina.
Pausa. Cara, depois do casamento eu fico 2 meses fora. Lua de mel e tal. Deixa tudo pronto para quando eu voltar. Helena apertou os dedos na casca da árvore. Lua de mel. 2 meses. Levando Camila para longe de tudo e todos. Ricardo entrou no prédio acenando para o porteiro, que sorriu obsequioso. Helena esperou 5 minutos. 10. 15. Então atravessou a rua. O porteiro a viu chegando e a expressão dele mudou instantaneamente. O sorriso sumiu. Os olhos a escanearam de cima a baixo. Uniforme de faxineira desbotado, cabelos grisalhos presos com grampo barato, chinelos velhos. Pois não. A voz era fria, distante. Boa tarde. Eu vim ver o apartamento 501. Helena forçou firmeza na voz. A senhora tem agendamento? Não, mas é urgente. Sou da empresa de limpeza. O morador pediu um orçamento para limpeza pós-obra. O porteiro franziu a testa. Que obra? Não teve obra nenhuma aqui. Helena sentiu o suor frio. Foi o que me informaram. O senhor Ricardo Almeida, apartamento 501. O doutor Ricardo está em casa agora. Vou ligar para confirmar. Não! Helena se adiantou rápido demais. O porteiro recuou. Quer dizer, ele deve estar ocupado. Se o senhor puder só me deixar subir rápido, eu tiro as medidas e... A senhora não vai subir em lugar nenhum sem autorização. O tom agora era duro. E, sinceramente, acho que a senhora se confundiu de endereço. Helena sentiu a humilhação subir quente pelo pescoço. Ela era invisível. Sempre fora. E agora, quando precisava ser vista, as portas se fechavam na sua cara. Eu não me confundi, ela disse baixo, com uma dignidade que a surpreendeu. Só estou tentando fazer meu trabalho. Então faça em outro lugar. O porteiro voltou para trás do balcão, sinalizando que a conversa acabara. Helena saiu do prédio com as mãos tremendo. Encostou na parede do lado de fora, respirando fundo. Fracasso. Completo fracasso. Estava prestes a desistir quando ouviu vozes. A porta de serviço do prédio, na lateral, se abriu. Uma mulher de uns 40 anos, também de uniforme, saiu carregando sacolas de lixo. Helena se aproximou. Com licença. A mulher olhou para ela com aquela solidariedade instantânea que só quem trabalha igual reconhece. Oi, querida. Precisa de alguma coisa? Eu trabalho ali na igreja da esquina. Helena improvisou rápido. A gente está fazendo uns reparos e precisava falar com os moradores da região sobre estacionamento. A senhora trabalha aqui? Trabalho. Sou síndica profissional. Moro no prédio mesmo. Apartamento de funcionária. A mulher colocou as sacolas no chão, claramente feliz com a pausa. Que bom ter outra igreja na região. A gente precisa com tanta violência que anda tendo. Helena concordou, sentindo a abertura. A senhora conhece bem os moradores? Conheço todos. 20 anos aqui. Então deve conhecer o morador do 501, Ricardo... alguma coisa. Ricardo Almeida. A mulher fez uma cara. Conheço. Jovem, cheio de grana, dono de construtora. Ele é gente boa? A mulher baixou a voz, olhando para os lados. Olha, eu não gosto de falar mal dos moradores, mas esse aí... Ela balançou a cabeça. Sempre foi problemático. Quando se mudou para cá, há uns 6 anos, fazia festa toda semana. Bagunça, barulho, gente bêbada no corredor. Os vizinhos reclamavam direto. 6 anos. 2 anos depois do acidente. E agora? Helena perguntou, o coração acelerado. Agora tá mais quieto. Parece que se ajeitou na vida. Vai casar, inclusive, soube ontem. A noiva é uma gracinha, professora. Veio aqui semana passada conhecer o apartamento. A mulher sorriu. Coitada, estava nervosa, toda tímida. Espero que ele trate ela bem. Helena engoliu seco. A senhora sabe se ele teve problemas com bebida? A mulher arqueou as sobrancelhas. Nossa, sabe de tudo mesmo, hein? Sim, teve. Teve um episódio feio aqui, deve fazer uns 4 anos. Ele chegou tão bêbado que não conseguia abrir a porta. Caiu no corredor. Quebrou um vaso caríssimo do hall. A síndica anterior quase o despejou. Ela suspirou. Mas depois disso ele melhorou. Entrou numa clínica, fez tratamento, pelo menos é o que dizem. 4 anos. 4 anos atrás ele ainda bebia. A recuperação de 7 anos que ele contara à psicóloga era mentira. A senhora sabe se ele já foi casado antes? Helena tentou.
Não, primeira vez. Até comentei com as meninas da limpeza. Achei estranho ele casar tão rápido. Conheceu a moça há menos de 1 ano e já está subindo no altar. A mulher deu de ombros. Mas vai ver, é amor mesmo, né? A gente nunca sabe. Amor. Helena quis rir amargo. Muito obrigada pelas informações, ela disse. A senhora me ajudou muito. Imagina, querida. Qualquer coisa a gente tá aí. Igreja é sempre bem-vinda. Helena se afastou com passos mecânicos. Então era verdade. Ricardo mentira sobre a recuperação. Mentira para a psicóloga, para Camila, para o padre. Continuara bebendo anos depois do acidente. E agora, de repente, virava homem de família? Ela olhou o relógio. 5h15. O ensaio começava em 45 minutos. Precisava voltar. Precisava estar lá quando Ricardo pusesse os pés na igreja. No caminho de volta, Helena parou num orelhão. Suas mãos tremiam quando pegou o papelzinho onde tinha anotado o número da doutora Marina Alcântara, copiado do cabeçalho da carta. 3 toques. 4. Alô? Consultório da doutora Marina. Boa tarde. Meu nome é Helena. Eu preciso falar com a doutora sobre um casal que ela atendeu. Ricardo Almeida e Camila Santos. Silêncio do outro lado. A senhora é família? Não, eu sou. Eu trabalho na igreja onde eles vão casar amanhã. Sinto muito, mas não posso passar informações sobre pacientes. É sigilo profissional. Eu sei, mas se a senhora tiver alguma dúvida sobre o processo matrimonial, precisa falar diretamente com o casal ou com o padre responsável. Tenha um bom dia. Clique. Helena ficou olhando para o telefone mudo. Mais uma porta fechada. Quando chegou à igreja, já eram quase 6 horas. O padre Augusto estava na sacristia, vestindo a batina branca para o ensaio. Ah, dona Helena, ainda bem que voltou. O casal deve chegar a qualquer momento. Helena assentiu, muda. Então ouviu vozes na entrada. Caminhou até a porta da sacristia e espiou. Lá estavam eles. Ricardo, de calça social e camisa branca, sorrindo aquele sorriso de comercial de pasta de dente. E ao lado dele, pequena, delicada, de vestido simples azul claro, Camila. Helena a viu pela primeira vez desde o enterro de Júlia. A menina tinha crescido, virado mulher, mas os olhos eram os mesmos, os olhos tristes da mãe. Padre Augusto. Ricardo estendeu a mão com entusiasmo. Pontualíssimos, como combinado. Camila sorriu tímida, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Helena recuou para dentro da sacristia, o coração martelando. Ali estava a menina que ela prometera proteger, a filha da sua melhor amiga, nos braços do monstro que destruíra sua vida. E amanhã, naquele altar, eles se casariam. A menos que Helena encontrasse coragem, a menos que Helena deixasse de ser invisível. Dona Helena? A voz do padre a chamou. Pode vir aqui um instante? Helena respirou fundo e saiu da sacristia. Quando seus olhos encontraram os de Camila, algo passou entre elas. Um reconhecimento, uma lembrança distante. Mas então Ricardo colocou a mão na cintura da noiva, possessivo, e o momento se foi. Vamos começar? Ele disse, todo sorrisos. E Helena soube que o tempo estava acabando. O ensaio durou 40 minutos. Helena ficou nos fundos da igreja, meio escondida atrás de uma coluna, observando. Ricardo sabia exatamente onde pisar, quando virar, como sorrir. Performava o papel de noivo apaixonado com a precisão de quem ensaiou a vida inteira. Camila, ao contrário, estava nervosa. Tropeçou 2 vezes no vestido de ensaio. Riu sem jeito quando o padre corrigiu sua posição. Olhava para Ricardo como quem olha para um salva-vidas no meio do oceano. Perfeito! O padre Augusto bateu palmas quando terminaram. Amanhã vai ser lindo. Vocês formam um casal abençoado. Ricardo beijou a testa de Camila. Um gesto terno, cuidadoso. Qualquer um acreditaria. Helena sentiu a bile subir. Padre, Ricardo disse, ainda com o braço em volta de Camila. A gente pode dar uma olhada na sacristia? Quero ver onde vamos assinar os papéis. Claro, claro. Dona Helena, pode mostrar para eles? Helena congelou. Dona Helena? O padre olhou na direção dela. Não havia escapatória. Ela saiu de trás da coluna, as pernas pesadas como chumbo. Caminhou até o altar, forçando-se a manter os olhos no chão. Por aqui, murmurou, virando-se para a porta da sacristia.
seguiram em fila. Ricardo primeiro, falando sobre detalhes de decoração. Camila atrás, calada. Helena na frente, sentindo o peso dos olhares. A sacristia cheirava a cera e madeira velha. A mesa onde os noivos assinariam o registro estava coberta com uma toalha branca bordada. "É aqui?" Ricardo perguntou, aproximando-se da mesa. "É", Helena respondeu, a voz mais firme do que esperava. Foi quando ele realmente a olhou. Os olhos dele varreram o rosto dela, como se tentasse lembrar de onde a conhecia. Helena sustentou o olhar. Por um segundo, apenas um segundo, viu algo passar por trás daqueles olhos claros. Um lampejo. Um reconhecimento? Mas então ele sorriu. Aquele sorriso ensaiado. "A senhora trabalha aqui há muito tempo?" 17 anos. "Então conhece bem este lugar." Ele passou a mão pela mesa, admirando. Deve ter visto muitos casamentos. Muitos. E todos felizes? Havia algo na voz dele. Uma provocação sutil. "Alguns", Helena disse, encontrando coragem ela não sabia de onde. "Outros eram mentiras bonitas." O sorriso de Ricardo vacilou. Apenas um instante. "Amor?" Camila tocou o braço dele desconfortável. "Acho que já vimos tudo." "Tem razão." Ele se virou para a noiva, o sorriso de volta. "Vamos embora? Amanhã vai ser um dia longo." Quando saíram, Helena ficou parada na sacristia, tremendo. Ela o enfrentara. Pequeno, sutil, mas enfrentara. E ele sentira. O padre Augusto apareceu na porta. Que casal simpático, não acha? Helena não respondeu. "Dona Helena, a senhora está estranha desde ontem. Aconteceu alguma coisa?" Agora. Era agora. Ela precisava contar. Precisava fazer o padre entender. "Padre, eu preciso falar sobre o casamento de amanhã." Ele franziu a testa. "Sobre a organização?" "Não. Sobre o noivo." "Ricardo? O que tem ele?" Helena respirou fundo. "Ele não é quem diz ser." O padre deu um passo para dentro da sacristia, fechando a porta. "Explique melhor." Há 8 anos, Ricardo Almeida Tavares matou um homem num acidente de carro. Ele estava bêbado, dirigindo em alta velocidade. Avançou o sinal vermelho e destruiu uma família. O padre empalideceu. "Dona Helena, essas são acusações muito graves." "Não são acusações, é a verdade. A mulher que morreu no acidente era minha melhor amiga. Júlia Ferreira." "Ferreira?" O padre pegou uma cadeira, sentando-se pesadamente. "Como Camila Ferreira?" "A mãe dela." Silêncio. O padre passou a mão pelo rosto. "Meu Deus, a mãe da noiva?" Júlia sobreviveu ao acidente, mas nunca se recuperou. Ficou na cadeira de rodas. O marido dela, Marcos, o pai de Camila, morreu na hora. A voz de Helena tremia. Ricardo foi julgado. Tinha bons advogados. Saiu com pena convertida. 2 anos de serviços comunitários. E Camila sabe disso? Não. Ela não faz ideia de quem é o homem com quem está prestes a se casar. O padre levantou-se, andando de um lado para o outro. Mas como? Como é possível que ela não saiba? Ricardo mudou. Emagreceu, deixou o cabelo crescer, usava barba na época do julgamento. E Camila era adolescente, destroçada de dor. Talvez ela nunca tenha visto o rosto dele direito. Talvez ele tenha se garantido que ela não visse. Está dizendo que ele fez de propósito? O padre parou, horrorizado. Que procurou a filha da vítima intencionalmente? Não sei. Helena apertou as mãos. Mas preciso descobrir. E preciso impedir esse casamento. O padre balançou a cabeça, ainda processando. Dona Helena, eu acredito na senhora. Sempre foi uma mulher honrada. Mas essas acusações... Eu não posso simplesmente cancelar um casamento baseado em... Eu tenho provas. Helena interrompeu. Saiu da sacristia e voltou correndo para o depósito de limpeza. De dentro da bolsa velha, tirou a caixinha de madeira. Voltou com ela aberta, mostrando as fotos. Esta é Júlia, minha amiga, a mãe de Camila. Apontou para a foto do almoço. Esta é Camila, com 13 anos, com os pais, Marcos e Júlia, uma família feliz. O padre pegou a foto com mãos trêmulas. Isto! Helena tirou o celular, abrindo as fotos tremidas que tirara dos documentos. É Ricardo Almeida Tavares, o mesmo nome, o mesmo homem. O padre olhou para o celular, depois para as fotos antigas, depois para Helena. Meu Deus!
Ele sussurrou. É verdade. É verdade. Helena repetiu. E sentiu as lágrimas virem. E amanhã, se a gente não fizer nada, ele vai casar com ela. Vai levar embora para uma lua de mel de 2 meses. Vai isolá-la de todo mundo. E Camila vai descobrir a verdade tarde demais. O padre sentou-se de novo, a foto ainda na mão. O que fazemos? Precisamos contar para ela. Hoje. Agora. Mas ela vai acreditar? Uma faxineira e um padre contra o noivo dela? Helena sentiu o peso das palavras. Faxineira. Sempre invisível. Sempre desacreditada. Então precisamos de mais provas, ela disse. Provas que ela não possa negar. Que tipo de provas? Helena pensou rápido. Os registros do tribunal, a sentença, deve ter tudo arquivado. São 8 anos. Pode ser difícil conseguir. E se... Helena segurou o braço do padre. E se a gente conseguir alguém que estava lá? Alguém que viu o julgamento? Quem? Júlia tinha um irmão, Paulo, advogado também. Ele estava no tribunal naquele dia. Testemunhou tudo. O padre assentiu lentamente. A senhora tem o contato dele? Não. Perdi contato depois que Júlia morreu. Mas ele deve estar em São Paulo. Deve trabalhar em algum escritório. Eu conheço gente no fórum, o padre disse, levantando-se com renovada energia. Posso fazer algumas ligações. Mas Dona Helena, ele segurou as mãos dela. Se fizermos isso, não há volta. Vamos destruir esse casamento. Vamos expor esse homem. E se estivermos errados? Não estamos errados. Mas e se ele reagir mal? E se ele for perigoso? Helena pensou em Ricardo, na mão possessiva na cintura de Camila, no sorriso falso, na lua de mel de 2 meses isolados. Ele já é perigoso, ela disse. O padre respirou fundo. Está bem, vou fazer as ligações. Mas preciso que a senhora entenda. Se não conseguirmos provas concretas até amanhã de manhã, eu não posso cancelar o casamento. A igreja tem protocolos. Eu preciso de certezas. Vamos conseguir. Ele assentiu e saiu da sacristia, já discando no celular. Helena ficou sozinha, cercada pelas fotos espalhadas na mesa. Júlia sorrindo. Marcos com o braço sobre a família. Camila criança, com o aparelho nos dentes, inocente. Eu vou proteger sua filha, Helena sussurrou para a foto. Eu prometo. Então ouviu a porta da igreja se abrir. Passos. Alguém voltara. Helena guardou as fotos rapidamente na caixinha e caminhou até a nave central. Era Camila, sozinha. A menina estava parada no meio do corredor olhando para o altar. Havia algo em sua postura. Uma fragilidade. Uma tristeza. Esqueceu alguma coisa? Helena perguntou baixinho para não assustá-la. Camila se virou. Os olhos estavam úmidos. Eu só queria ficar um pouco sozinha aqui. Sua voz era pequena. Ricardo foi resolver umas coisas do trabalho. Disse que vinha me buscar em meia hora. Helena se aproximou devagar, como quem se aproxima de um passarinho ferido. Posso sentar com você? Camila assentiu. Sentaram-se no primeiro banco, lado a lado, em silêncio. Então Camila falou. A senhora tem cara de alguém que eu conheço. Ou conheci. Não sei. O coração de Helena disparou. É? Minha mãe tinha uma amiga quando eu era pequena. Helena. Eu lembro dela no enterro do meu pai. Ela ficou no fundo da igreja. Eu estava tão perdida naquele dia que mal reconheci ninguém. Mas lembro dos olhos dela. Olhos tristes. Como os da senhora. Helena sentiu as lágrimas subirem. Camila. A menina olhou para ela. Realmente olhou. É a senhora, não é? A amiga da minha mãe? Sou. Camila cobriu a boca com as mãos. Meu Deus. Dona Helena. Eu lembro agora. A senhora ia lá em casa. Trazia bolo. Brincava comigo. Eu prometi à sua mãe que cuidaria de você. Helena pegou as mãos dela. E vou cumprir essa promessa agora. Não entendo. Camila, eu preciso te contar algo sobre o Ricardo. Algo que você precisa saber antes de amanhã. A menina recuou. O quê? Ele. A porta da igreja se abriu com força. Ricardo entrou, o terno impecável, o sorriso perfeito. Mas os olhos eram gelo puro. Amor? Ele chamou, a voz ecoando. Estava te procurando. Camila se levantou rápido, soltando as mãos de Helena. Ricardo caminhou até elas, avaliando a cena. Conversando com a faxineira? Ele riu, mas não havia humor.
Que gentil de sua parte. Ele colocou a mão no ombro de Camila. Apertou. Ela fez uma careta de dor. Vamos, amor. Precisamos ir. Camila. Helena se levantou também. Por favor, escute o que tenho para dizer. Ricardo se virou e pela primeira vez a máscara caiu. Por apenas um segundo, Helena viu o que estava por baixo. Raiva, ódio, perigo. A senhora já fez tudo o que precisava fazer aqui, ele disse, cada palavra afiada como vidro. Sugiro que volte para o seu lugar. Ele saiu da igreja puxando Camila pelo braço. A menina olhou para trás uma última vez, os olhos arregalados, assustados. E então a porta se fechou. Helena ficou parada no meio da nave vazia, as pernas bambas. Ricardo sabia. Ele sabia que ela descobrira. E agora ele estava levando Camila embora. Helena não saiu da igreja a noite toda. Dormiu no banco duro da sacristia, usando o casaco velho como travesseiro, acordando a cada ruído. O sino bateu 1 da manhã, 2, 3, 4. Às 5:30, o padre Augusto chegou com olheiras profundas e expressão derrotada. Não consegui, ele disse antes mesmo de Helena perguntar. Liguei para 7 pessoas diferentes no fórum. Ninguém quis me passar informações sem ordem judicial. Os processos de 8 anos atrás estão em arquivo morto. Levaria semanas para conseguir acesso. Helena sentiu o chão desabar. E Paulo? O irmão de Júlia? Tentei localizar. Há 3 advogados com esse nome em São Paulo. Nenhum atendeu o telefone a essa hora. Deixei mensagens, mas... Ele olhou para o relógio. O casamento é às 2 da tarde. São menos de 9 horas. Então acabou, Helena disse, a voz oca. Não acabou. A senhora ainda pode falar com Camila. Contar tudo. Ela acreditou que a senhora é amiga da mãe dela, não foi? Talvez acredite no resto. Ricardo não vai deixar eu chegar perto dela. Ela vai estar aqui em poucas horas, para se arrumar, tirar fotos. É a nossa chance. Helena balançou a cabeça, exausta. Padre, sem provas concretas, vai ser a minha palavra contra a dele. E eu sou ninguém, uma faxineira velha. Ele é empresário, rico, tem advogados. Ele vai virar tudo contra mim. Vai dizer que sou louca, invejosa, que estou inventando. O padre sentou-se ao lado dela, derrotado. Então o que fazemos? Não sei. O silêncio pesou entre eles. Então o celular do padre tocou. Ele atendeu com voz cansada. Alô? Sim, sou eu. Quem fala? Pausa. Os olhos dele se arregalaram. Paulo Ferreira? O senhor recebeu minha mensagem? Helena se levantou de um pulo. O padre colocou no viva voz. Recebi. A voz do outro lado era grave, controlada. O senhor disse que era sobre Júlia, minha irmã, e sobre um casamento. Senhor Paulo, obrigado por retornar. Eu sou o padre Augusto, da igreja de Santa Cecília. Vou celebrar um casamento hoje à tarde. O noivo é Ricardo Almeida Tavares. Silêncio absoluto do outro lado. Então, Ricardo Almeida Tavares? O homem que matou meu cunhado? O mesmo. Meu Deus. A voz tremeu. Por que esse monstro está se casando na sua igreja? Porque a noiva é Camila, sua sobrinha. O som que veio do telefone foi gutural. Dor pura. Camila? Minha Camila? A filha de Júlia? Sim. E ela não sabe quem ele é. Não. Não é possível. Como ela não sabe? O padre olhou para Helena, que se aproximou do telefone. Paulo, sou eu. Helena, amiga de Júlia. Helena? A voz ficou mais suave. Você estava no enterro. Eu lembro. Estava. E estou aqui agora tentando impedir esse casamento. Mas precisamos de você. Precisamos que testemunhe. Que confirme quem Ricardo é. Eu testemunho. Estarei aí em 1 hora. Vou impedir isso nem que seja a última coisa que eu faça. Paulo, Helena disse rápido. Você tem alguma prova? Algum documento do julgamento? Tenho tudo. Júlia me deu uma cópia completa do processo antes de morrer. Disse que um dia poderia ser importante. Eu guardei. Vou levar. Helena cobriu a boca, as lágrimas vindo. Venha logo, o padre disse. E traga tudo o que tiver. Quando desligaram, Helena e o padre se abraçaram, chorando de alívio. Tinham uma chance. Às 7 da manhã, Paulo Ferreira chegou. Era um homem alto, de óculos, cabelos grisalhos nas têmporas. Carregava uma pasta de couro desgastada. Helena,
Ele a abraçou apertado. Faz tanto tempo. Tempo demais. Ele se virou para o padre. Trouxe tudo. Abriu a pasta em cima da mesa da sacristia. Lá dentro estava um processo judicial completo. Capa dura. Centenas de páginas. Carimbos oficiais. E fotos. Fotos de Ricardo mais jovem. Com barba, mais gordo. Cabelo bagunçado. Mas era ele. Inconfundivelmente ele. Sentença de 2 anos convertida em serviços comunitários. Paulo disse, a voz dura. Pagou uma multa irrisória. Saiu como se nada tivesse acontecido. E Júlia nunca mais foi a mesma. Helena pegou uma das fotos. Podemos usar isso? Podem. E vou testemunhar pessoalmente. Vou olhar nos olhos desse canalha e dizer para Camila exatamente quem ele é. O padre olhou para o relógio. A noiva deve chegar às 10 para começar a se arrumar. Ricardo vem às 11. Precisamos ter um plano. Falo com Camila sozinha, Helena disse. Mostro as provas. Paulo confirma. E impedimos o casamento antes de começar. E se Ricardo chegar antes? Paulo perguntou. Então confrontamos ele também. Com provas na mão, ele não pode mentir. Às 9h30, Beatriz chegou para preparar a igreja. Viu os 3 reunidos na sacristia e franziu a testa. Aconteceu algo? O padre hesitou. Depois decidiu. Beatriz, preciso que confie em mim. O casamento de hoje não pode acontecer. A noiva está em perigo. A jovem noviça olhou de um para o outro. Perigo? Como? Não há tempo para explicar tudo agora. Mas preciso que nos ajude. Quando Camila chegar, traga ela direto para a sacristia. Não deixe ela falar com mais ninguém. Pode fazer isso? Beatriz assentiu, séria. Posso. Às 10h05, o carro chegou. Beatriz saiu para receber. Helena, Paulo e o padre ficaram escondidos na sacristia, corações disparados. Ouviram vozes, passos. A porta se abriu. Camila entrou, linda num roupão branco, o cabelo solto, maquiagem já feita. Mas os olhos estavam inchados. Ela chorara. Quando viu Helena, parou. Dona Helena? Sua voz era pequena, assustada. O que está acontecendo? Helena deu um passo à frente. Camila, sente-se, por favor. Preciso te contar algo. Ricardo disse que a senhora estava tentando estragar nosso casamento. Disse que a senhora tem problemas, que é confusa. Os olhos de Camila encheram de lágrimas. Mas eu lembrei da senhora. Lembrei da sua gentileza. Então voltei para ouvir. Mesmo que ele fique bravo comigo. Mesmo que ele fique bravo? Helena pegou as mãos dela. Camila, ele já machucou você? A menina abaixou os olhos. Ele, às vezes, aperta forte, quando fica nervoso. Ontem à noite, no carro, ele gritou comigo. Disse que eu era ingrata por duvidar dele, que depois de tudo que ele fez por mim, eu o desrespeitava conversando com estranhos. Helena e Paulo trocaram olhares. Camila, Helena disse suavemente, o que vou te contar vai doer, mas preciso que acredite em mim. Sobre o quê? Sobre quem Ricardo realmente é. Camila balançou a cabeça. Não quero ouvir. Ele me avisou que vocês iam tentar. Seu pai morreu num acidente de carro há 8 anos, Helena interrompeu. Marcos Ferreira, um homem bom, engenheiro. Sua mãe, Júlia, sobreviveu, mas ficou na cadeira de rodas. Morreu há 3 anos. Você ficou sozinha no mundo. Camila estava tremendo. Como a senhora sabe disso tudo? Porque Júlia era minha melhor amiga. E porque o homem que dirigia o carro que matou seu pai está nesta igreja. Vai subir no altar daqui a poucas horas e casar com você. O rosto de Camila desmoronou. Não. Camila? Paulo se aproximou. Sou eu, Paulo, irmão da sua mãe. Você lembra de mim? Ela olhou para ele, os olhos arregalados. Tio Paulo? Sim, querida. E Helena está dizendo a verdade. Ele abriu a pasta. Colocou as fotos na frente dela. O processo. A sentença. Ricardo Almeida Tavares. 2 da manhã. Dirigindo embriagado. Avançou o sinal vermelho. Matou Marcos na hora. Júlia ficou em coma 2 meses. Camila pegou as fotos com mãos trêmulas. Olhou para o rosto de Ricardo mais jovem. Não. Isso não pode ser verdade. É verdade, querida. E pior, Paulo mostrou as datas do processo. Ele saiu praticamente impune. Pena convertida.
Pagou multa. Continuou a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto sua família se destruía. Camila caiu de joelhos, soluçando. Helena se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a. Por quê? Camila gritou entre lágrimas. Por que ele faria isso comigo? Como ele me encontrou? Foi de propósito? Não sabemos, Helena disse honestamente. Mas precisamos descobrir. A porta da sacristia se abriu violentamente. Ricardo entrou, de terno preto impecável, gravata perfeitamente alinhada, mas o rosto estava vermelho de raiva. Camila, levanta. Agora. Ela congelou. Eu disse para você não falar com essa gente. Ele caminhou até ela, pegando seu braço com força. Vamos, sai daqui. Solte ela. Paulo se colocou na frente. Solte minha sobrinha. Ricardo olhou para Paulo, e então algo mudou no rosto dele. Reconhecimento. Paulo Ferreira, ele disse lentamente. O advogado. Se lembra de mim? Que bom. Então se lembra do tribunal, do julgamento, de tudo. Ricardo soltou uma risada curta, sem humor. É claro que lembro. Você berrava no corredor. Dizia que eu ia pagar, que a justiça me alcançaria. Ele inclinou a cabeça. Mas não alcançou, alcançou. Seu monstro, Paulo avançou, mas o padre o segurou. Camila estava de pé agora, as lágrimas secando, o rosto pálido. É verdade? Tudo o que eles estão dizendo é verdade? Ricardo olhou para ela, e pela primeira vez, não tentou mentir. É verdade. O silêncio foi ensurdecedor. Você sabia quem eu era? Camila sussurrou. Ricardo não respondeu. Você sabia? Ela gritou. Sim. A voz dele era fria agora, morta. Sabia desde o primeiro dia. Helena sentiu o mundo parar. Eu te procurei de propósito, Camila. Li sobre a morte de Júlia no jornal há 1 ano. Vi seu nome na nota de falecimento. Filha única. Professora. Sozinha. Ele sorriu. Um sorriso horrível. E pensei, que oportunidade perfeita. Oportunidade? Camila cambaleou. Oportunidade para quê? Para consertar meu erro. Ele deu de ombros. Não pude devolver seu pai. Não pude salvar sua mãe. Mas podia te dar uma vida boa. Casa, dinheiro, proteção. Eu ia cuidar de você. Era minha forma de compensar. Compensar? Helena cuspiu a palavra. Você ia prendê-la, isolá-la, controlar cada movimento dela. Ia amá-la, Ricardo corrigiu, os olhos fixos em Camila. Do meu jeito. E você ia ser feliz. Ia esquecer tudo isso. A dor, a solidão. Eu ia apagar tudo. Camila deu um passo para trás, tremendo. Você é doente. Sou realista. Sua vida era um lixo, sozinha, sem ninguém. Eu te dei esperança de novo. E você ia jogar isso fora por causa de um acidente de 8 anos atrás? Você matou meu pai. Foi um acidente. Você estava bêbado. E paguei por isso. Ele berrou, o controle finalmente quebrado. Fiz serviços comunitários, paguei a multa, fui para terapia. O que mais vocês querem de mim? Queríamos, Paulo disse baixo, que você nunca tivesse encostado na minha sobrinha. Ricardo olhou para todos eles, para as provas espalhadas na mesa, para Camila chorando, e então riu, uma risada vazia, desesperada. Acabou, não é? Ele passou a mão pelo cabelo. Tudo acabou. Caminhou até a porta. Parou. Olhou para Camila uma última vez. Eu ia te fazer feliz, ele disse baixo. Era tudo que eu queria. E saiu. O silêncio que ficou era pesado como chumbo. Camila desmoronou no chão, soluçando. Helena a abraçou apertado, enquanto Paulo segurava a mão da sobrinha. Acabou, Helena sussurrou. Acabou, minha filha. Lá fora, ouviram o motor de um carro acelerando, Ricardo indo embora. O casamento estava cancelado. A verdade tinha vencido. Mas olhando para Camila destroçada nos braços de Helena, ninguém se sentiu vitorioso. 10h30 da manhã. Camila estava sentada no primeiro banco da igreja, envolta num cobertor que Beatriz trouxera. Não chorava mais. Os olhos estavam secos, vermelhos, vazios. Helena sentou-se ao lado dela, em silêncio. Todos os sinais estavam lá, Camila disse de repente, a voz rouca. Ele nunca me deixava sair sozinha. Verificava meu celular. Perguntava sobre cada amigo, cada colega de trabalho. Dizia que era proteção, cuidado.
Ela riu sem humor. E eu acreditei, porque estava tão sozinha que qualquer atenção parecia amor. Você não tem culpa. Helena segurou a mão dela. Tenho. Eu escolhi ignorar meu instinto. Toda vez que algo parecia estranho, eu empurrava para baixo. Porque ele me fazia sentir segura, e eu precisava tanto me sentir segura. Paulo se aproximou, segurando o celular. Camila, eu liguei para a polícia. Contei tudo. Eles vão reabrir a investigação do acidente. Com a confissão dele, não foi gravada. Camila interrompeu. Não temos prova da confissão. Temos testemunhas. 4 pessoas ouviram. Eu, Helena, o padre, você. Isso vale em tribunal. E vai adiantar algo? Camila olhou para o tio. Ele já foi julgado há 8 anos. Não podem julgar 2 vezes pelo mesmo crime. Paulo hesitou. Não pelo acidente, mas podem investigar se houve manipulação, assédio, comportamento criminoso no relacionamento de vocês. As mensagens, as ligações, o controle, tudo isso pode... A porta da igreja se abriu com estrondo. Ricardo entrou. Estava diferente. O terno amassado, a gravata torta, os olhos vermelhos. Ele parara de fingir. Camila, sua voz ecoou pela nave vazia. Preciso falar com você. Paulo se colocou na frente da sobrinha. Você não vai chegar perto dela. Eu só quero explicar. Explicar? Paulo deu um passo à frente. Você confessou tudo. Matou meu cunhado. Destruiu minha irmã. E depois caçou minha sobrinha como um predador. Não! Ricardo berrou. E todos recuaram. Eu não cacei ninguém. Eu tentei consertar. Tentei fazer a coisa certa. A coisa certa? Helena se levantou, tremendo de raiva. A coisa certa era ter entregado a carteira há 8 anos. Era ter enfrentado as consequências. Era ter deixado Camila em paz. E ela estaria feliz? Ricardo apontou para Camila. Sozinha naquele apartamento minúsculo, trabalhando 60 horas por semana para pagar aluguel, sem família, sem ninguém. Eu dei a ela uma vida melhor. Você deu a ela uma prisão. Helena gritou de volta. O silêncio que seguiu foi cortante. Ricardo olhou para Camila, que ainda não tinha dito nada. Diz para eles, amor. Diz que eu te tratava bem, que você era feliz comigo. Camila se levantou devagar. O cobertor caiu de seus ombros. Eu não era feliz, ela disse, a voz baixa, mas firme. Eu estava anestesiada. Existe diferença. Camila, você me fez acreditar que eu não conseguia sobreviver sozinha, que sem você eu ia me perder, que eu era fraca demais, assustada demais, quebrada demais para viver sem proteção. Ela deu um passo à frente, e eu acreditei, porque era mais fácil do que encarar a verdade. Que verdade? Que eu posso sobreviver sozinha. Sempre pude. Só estava com medo de tentar. Ricardo balançou a cabeça desesperado. Não. Você precisa de mim. Eu cuido de você. Você me sufocava. A voz dela não tremeu. E chamava isso de amor. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Eu te amo. Eu realmente te amo. Não. Camila foi firme. Você ama a ideia de me salvar. De ser meu herói. De apagar sua culpa me transformando em sua prisioneira agradecida. Ela respirou fundo. Mas eu não sou sua redenção. Não sou seu projeto. Sou uma pessoa. E você me roubou 2 vezes. Primeiro meu pai, depois minha liberdade. As palavras caíram como pedras. Ricardo caiu de joelhos no meio do corredor soluçando. Eu só queria consertar. Só queria... Você queria se sentir melhor, Paulo disse, a voz dura como ferro. Não era sobre Camila. Nunca foi. Era sobre sua culpa, sobre seu ego, sobre se convencer de que não era um monstro. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Então a porta da igreja se abriu novamente. Uma mulher de uns 60 anos entrou, elegante, de terninho bege. Helena reconheceu dos documentos. A mãe de Ricardo, que fizera os arranjos do casamento. Ricardo... Ela olhou ao redor confusa. O que está acontecendo? Onde estão os convidados? São quase 11 horas. Eles vão começar a chegar. Não vai ter casamento, mãe. Ricardo disse sem levantar a cabeça. Como assim não vai ter? Ela viu o filho de joelhos, chorado. Ricardo, levanta. O que você fez? Ele contou a verdade, Helena disse.
sobre quem ele realmente é. A mulher olhou para Helena com desdém. E quem é você? Ninguém importante, só a faxineira. Helena sustentou o olhar. Mas fui eu quem descobriu que seu filho assassinou o pai dessa menina há 8 anos e depois a seduziu de propósito para compensar o crime. A cor sumiu do rosto da mulher. O quê? Paulo se aproximou com a pasta. Processo judicial completo. Seu filho matou Marcos Ferreira dirigindo bêbado. 2 anos convertidos em serviços comunitários. Você se lembra desse julgamento? Ela pegou a pasta com mãos trêmulas, folheando. A expressão mudou de choque para horror. Mãe! Ricardo se levantou. Eu sei o que parece, mas... Você sabia? Ela olhou para a noiva. Você sabia quem ela era quando começou a namorar? Ricardo não respondeu. Responde! Ela gritou. Sabia! Sua voz era um sussurro. A mulher deixou a pasta cair. As páginas se espalharam pelo chão de mármore. Meu Deus! Que tipo de monstro eu criei? Eu não sou um monstro. Eu estava tentando fazer o certo. Tentando ser melhor. Melhor? Ela riu, uma risada sem vida. Você manipulou uma órfã. Usou a dor dela para se sentir nobre. Ela olhou para Camila. Me desculpe. Por ele. Por mim. Por não ter visto quem meu filho se tornou. Camila assentiu. Muda. A mãe de Ricardo olhou para o filho uma última vez. Havia desgosto nos olhos dela. Você vai procurar ajuda. Terapia de verdade. E vai se afastar dessa menina. Para sempre. Mãe. E eu vou ligar para cada convidado e cancelar esse circo. Ela pegou o celular. Vou dizer a verdade. Que você não está pronto para casar. Que você precisa de ajuda. E que essa família toda pede desculpas pelo transtorno. Não precisa. Ricardo começou. Precisa. Porque eu não vou mentir mais por você. Ela saiu da igreja sem olhar para trás. O silêncio voltou. Ricardo ficou parado no meio do corredor, sozinho, destruído. Vá embora, Camila disse, a voz cansada. E não volte, nunca mais. Ele olhou para ela uma última vez. Havia desespero nos olhos dele, mas também aceitação. Me desculpa, ele sussurrou, por tudo. E saiu. Quando a porta se fechou, Camila desmoronou. Mas dessa vez, não era só dor. Era alívio, era liberdade. Era o peso de uma mentira sendo finalmente tirado de seus ombros. Helena a abraçou apertado e Paulo envolveu as duas. Pelo vitral, a luz do sol de meio-dia entrava dourada, iluminando o altar vazio. Às 2 da tarde, quando os primeiros convidados confusos chegaram ao estacionamento da igreja, encontraram apenas o padre Augusto na porta. Ele explicava com voz calma que houvera uma emergência familiar, que o casamento fora cancelado, que todos fossem para casa. Alguns reclamaram, outros fofocaram. A maioria simplesmente foi embora. Lá dentro, na sacristia, Camila tinha trocado o vestido de ensaio por uma roupa simples que Beatriz emprestara. Jeans e camiseta branca. Ela parecia menor sem toda a produção, mais jovem, mais ela mesma. O que eu faço agora? Ela perguntou a Helena e Paulo. Você vive, Helena disse simplesmente. Do seu jeito, no seu tempo. Mas eu não sei viver sozinha. Faz tanto tempo que alguém decide tudo por mim. Então aprende, Paulo disse, mas com gentileza. E você não está sozinha. Tem a mim, tem a Helena, tem gente que te ama de verdade, sem querer nada em troca. Camila olhou para Helena. A senhora prometeu à minha mãe que cuidaria de mim? Prometi. No dia do enterro do seu pai. Júlia me fez prometer. E por que sumiu depois? Helena abaixou os olhos. Porque eu era ninguém. Uma faxineira pobre. Achei que você precisava de gente melhor, mais preparada. Eu ia só atrapalhar. A senhora estava errada. Camila segurou a mão dela. A senhora salvou minha vida. 2 vezes. Primeiro quando era criança e me fazia rir quando tudo era triste. E agora, me mostrando a verdade antes que fosse tarde demais. As lágrimas vieram então, para as duas. Eu não prometo ser fácil, Camila disse, enxugando o rosto. Vou precisar de terapia. Vou errar muito. Vou ter dias ruins. E eu vou estar aqui, Helena prometeu. Nos dias bons e nos ruins. Paulo colocou a mão nos ombros das duas. E eu também. Somos família, de sangue e de escolha. O padre Augusto apareceu na porta.
Os últimos convidados foram embora. A igreja está vazia. Vocês querem ficar mais tempo? Camila olhou para o altar através da porta aberta. As flores ainda estavam lá, brancas e imaculadas. O tapete branco no corredor. Tudo pronto para um casamento que não aconteceu. Não, ela disse, ficando de pé. Eu quero sair daqui. Quero ar. Quero luz. Helena e Paulo levantaram-se também. Os três caminharam pela nave central, passando pelas flores, pelos bancos decorados, pelo altar vazio. Quando chegaram à porta, Camila parou. Olhou para trás uma última vez. Eu quase me casei aqui, ela disse baixinho. Quase me prendi para sempre. Mas não casou, Helena disse. E isso é o que importa. Camila assentiu. E então saiu da igreja, para a luz do sol de domingo, livre. Helena ficou um instante na porta, observando a menina caminhar para o estacionamento com o tio. Júlia, ela pensou, eu cumpri minha promessa, mas sabia que o trabalho não estava terminado. A salvação era só o começo. Agora vinha a cura. 3 meses depois, Helena esfregava o chão da igreja às 6 da manhã, como sempre fizera nos últimos 17 anos. O cheiro de sabão e cera era familiar. O eco de seus movimentos na nave vazia, reconfortante. Algumas coisas não mudavam, mas outras, sim. Bom dia, dona Helena. Ela ergueu os olhos e sorriu. Camila entrava pela porta lateral, carregando uma sacola de pães e 2 garrafas de café. Bom dia, filha. Você não precisava trazer nada. Eu sei, mas quis. Camila se sentou no banco mais próximo, esperando Helena terminar aquela sessão. Elas faziam isso toda semana agora. Tomavam café juntas antes de Camila ir para a escola. Quando Helena guardou os materiais e se sentou ao lado dela, Camila serviu o café em copos descartáveis. Como foi a semana? Helena perguntou. Melhor. Camila mordeu o pão. A terapia está ajudando. A doutora Silvia é boa. Me fez entender que eu estava confundindo solidão com necessidade de ser salva. E agora? Agora eu sei que posso estar sozinha sem estar solitária. Existe diferença. Ela sorriu, meio torto. E eu tenho você, e o tio Paulo, e os alunos, e a Beatriz, que virou minha amiga. Helena apertou a mão dela. E Ricardo? O sorriso de Camila vacilou. A advogada dele ligou semana passada. Ele quer conversar. Diz que está em tratamento sério agora. Internado numa clínica. Diz que quer pedir desculpas de verdade. E você vai? Não sei. Camila olhou para o altar. Parte de mim quer acreditar que ele pode mudar, mas outra parte sabe que não é minha responsabilidade perdoá-lo, que eu posso seguir em frente sem dar esse fechamento para ele. É verdade. Você não deve nada a ele, mas eu devo a mim mesma. Então talvez eu vá. Não por ele, por mim. Para fechar esse ciclo do meu jeito, no meu tempo. Helena assentiu. A menina estava crescendo, aprendendo a escolher. E a sua mãe? Camila perguntou. Você ainda fala com ela? Helena franziu a testa. Minha mãe morreu há 20 anos, Camila. Não, a mãe de Ricardo. Ela ligou para você? Ligou. Helena suspirou. Pediu desculpas. Disse que pagou indenização para a família do seu pai, mesmo sem estar obrigada legalmente. Que está tentando consertar os erros do filho. E você aceitou as desculpas? Aceitei. Ela não teve culpa. Apenas criou um filho que ela não conhecia de verdade. O padre Augusto apareceu na porta da sacristia, acenando. Bom dia, Camila, que surpresa boa. Bom dia, padre. Trouxe pão para todo mundo. Ele se juntou a elas pegando um pedaço. Sabe, eu estava pensando. Helena, você trabalha aqui há 17 anos. Nunca tirou férias de verdade. Não tenho para onde ir, padre. Mas agora tem. Camila sorriu. Eu aluguei uma casa na praia por 1 semana em dezembro. Queria que você fosse comigo. E o tio Paulo também. Uma espécie de férias de família. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Camila, você cuidou de mim quando eu era criança. Salvou minha vida quando eu era adulta. Agora deixa eu cuidar de você um pouco. Helena abraçou a menina chorando. Isso significa sim? Camila riu. Significa sim. O padre sorriu discreto. Vou deixar vocês conversarem. Mas Helena, antes que eu esqueça, a paróquia aprovou seu aumento. Não é muito, mas
Padre, o senhor não precisava. Precisava. Você faz muito mais que limpar essa igreja. Você cuida dela. Cuida de todos nós. Ele apertou o ombro dela. E isso vale mais do que qualquer salário poderia pagar. Quando o padre saiu, Camila olhou para Helena com admiração. Você percebe que é incrível, né? Incrível? Helena riu. Sou só uma faxineira velha. Você nunca foi só nada. Camila segurou as mãos dela. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Enfrentou um homem poderoso sem ter armas, sem dinheiro, sem nada além da verdade, e venceu. Eu não venci sozinha, mas começou sozinha, quando teria sido mais fácil ficar quieta, ser invisível. Mas você escolheu ser vista. Escolheu lutar. Helena limpou as lágrimas. Sua mãe me fez prometer que cuidaria de você. Era minha obrigação. Não. Camila balançou a cabeça. Você foi além da obrigação. Você me amou quando eu não tinha mais ninguém. E me mostrou que mulheres como nós, mulheres que o mundo tenta apagar, somos mais fortes do que qualquer um imagina. Depois do café, Helena voltou ao trabalho. Camila tinha aula às 8. Semana que vem, mesma hora? Camila perguntou na porta. Mesma hora. Quando a menina saiu, Helena ficou sozinha na nave central. O sol da manhã começava a entrar pelos vitrais, pintando o chão de azul e vermelho. Ela caminhou até o primeiro banco e sentou-se. O mesmo lugar onde 3 meses atrás, Camila desmoronara ao descobrir a verdade. Agora, aquele banco era só um banco. A dor tinha passado. A cura tinha começado. Helena fechou os olhos e pensou em Júlia. Eu cumpri minha promessa, amiga. Ela sussurrou. Sua filha está segura. Está livre. Está aprendendo a viver. O vento soprou leve pela igreja aberta, fazendo as velas do altar tremerem. Helena sorriu. Talvez fosse só vento. Ou talvez fosse Júlia, respondendo do único jeito que podia. Obrigada. Eu também aprendi algo. Helena continuou, a voz baixa. Aprendi que eu importo, que minha vida tem valor, que não preciso de dinheiro ou poder para fazer diferença. Só preciso de coragem. E de verdade. Ela abriu os olhos. O altar estava vazio, sem flores, sem decoração, sem mentiras, apenas honesto, simples, real, como deveria ser. Helena levantou-se e voltou para o depósito de limpeza, seu refúgio, seu lugar. Mas agora não era prisão, era escolha. Ela escolhia estar ali, escolhia limpar aquela igreja, escolhia servir. Porque serviço com dignidade não era humilhação, era propósito. No fim da tarde, quando Helena guardava os materiais, Beatriz apareceu com uma carta. Dona Helena, chegou isso para a senhora. Helena abriu. Era de Camila. Querida Helena, escrevo esta carta porque preciso que você saiba. Você mudou minha vida. Não apenas me salvou de um casamento terrível. Você me mostrou o que é amor verdadeiro. Amor verdadeiro não prende. Liberta. Amor verdadeiro não controla. Confia. Amor verdadeiro não sufoca. Respira. Você me deu tudo isso sem pedir nada em troca. E por isso vou passar o resto da vida tentando ser metade da mulher que você é. Com todo o meu amor e gratidão, Camila PS. Minha mãe escolheu bem quando escolheu você como amiga. E eu escolho você como família. Helena dobrou a carta com cuidado e guardou no bolso perto do coração. 6 meses depois do dia que quase mudou tudo, Helena estava limpando o altar quando ouviu passos. Olhou para trás. Camila estava parada no meio do corredor, usando um vestido amarelo simples. Mas dessa vez, não estava sozinha. Ao lado dela estava um homem jovem, tímido, que segurava sua mão com delicadeza. E atrás deles, Paulo, sorrindo. Dona Helena, Camila chamou, a voz ecoando pela nave. Quero que conheça alguém. Esse é o Fernando, professor de história na minha escola. A gente está conhecendo um devagar. Fernando acenou simpático. A Camila fala muito da senhora. Helena desceu do altar, enxugando as mãos no avental. Conhecendo devagar é bom, ela disse, olhando nos olhos de Camila. Sem pressa, sem pressão. Exatamente, Camila sorriu. E se der errado, tudo bem. Porque agora eu sei que posso ficar sozinha, que sou inteira por mim mesma. Qualquer pessoa que entrar na minha vida vai ser adição, não salvação. Helena abraçou a menina. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você.
E de você também. Quando eles foram embora, Camila, Fernando e Paulo, rindo de algo no estacionamento, Helena ficou na porta da igreja, observando. O sol estava se pondo. A luz dourada do fim de tarde banhava tudo. Ela pensou em como tudo começara. Naquela manhã de sexta-feira, quando ouvira o nome Ricardo Almeida e seu mundo virara de cabeça para baixo. Pensou em todas as vezes que quase desistiu. Todas as portas fechadas. Todas as humilhações. E pensou em como valera a pena. Porque no fim, ela não era invisível. Nunca fora. Apenas escolhera servir em silêncio. Mas quando a verdade precisou de voz, ela gritou. E o mundo ouviu. Helena virou-se para entrar na igreja, mas parou. Olhou para o céu alaranjado do entardecer. Júlia, ela sussurrou uma última vez. Sua filha está bem. E eu também estou. O vento soprou, quente e gentil. E Helena soube, com toda a certeza do coração. As pessoas mais poderosas não são aquelas que gritam mais alto. São aquelas que, mesmo invisíveis, nunca deixam de lutar pelo que é certo.